Dois. Você está ouvindo para o Brasil e para o mundo. Boa noite, minhas cheirosas! Como é que vocês estão? Por aqui está tudo bem, graças a Deus, o nosso terceiro podcast de hoje aqui no Podchê. E, gente, eu tô assim, maravilhada como Deus, ele é incrível, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é sensacional, porque ele une propósitos. Eu não me canso de falar isso. Que Deus, ele une os propósitos. Que tudo tem um propósito, um motivo. E hoje eu estou com uma mulher, assim, que fez parte da minha trajetória política, da minha trajetória espiritual. E, assim, é uma honra poder recebê-la, é uma honra poder ver como é que tá, porque a gente acabou distanciando, cada um foi para um caminho e trabalhando nos seus sonhos, enfim. E hoje a gente se conectou novamente e com os propósitos bem nível hard, sabe? E eu vou falar pra vocês as características dessa Maravicherry. Olha só, o nome dela é Vânia Garcia. Ela é palestrante, mentora, escritora e cofundadora do projeto Sabedoria Feminina. E também idealizadora da comunidade Mesa Palco de Cura, um movimento que inspira famílias e redescobrem o valor da mesa, como espaço de encontros, cura, conexões e memórias. Além disso, compartilha suas inspirações e projetos através do seu Instagram. Gente, deu pra entender um pouquinho como que vai ser hoje, né? Vai ser maravilhoso, porque ela é de um conhecimento, ela é de uma sabedoria, ela é de uma força que vocês não têm noção. Eu pude acompanhar, assim, um momento de fragilidade na época e que ver ela onde está hoje é de ficar de boca aberta. Então, com vocês, a nossa maravilhosa Vânia Garcia. Manda um oi pro pessoal, seja muito bem-vinda. Obrigada, boa noite. E é um prazer estar aqui com você, viu? Ah, prazer é meu. E como ela disse, né? Deus não une pessoas, e sim une propósitos. Então é um prazer estar aqui. Maravilhoso. Fico muito feliz que você tenha aceito o nosso convite, porque nós sabemos que vai rolar muita coisa pra agregar, né? Uma na vida da outra. Conta pra gente quem é Vânia, além da palestrante, além da mentora, além da Vânia que tá sempre ali fazendo as coisas acontecer. Enfim, quem é Vânia? Primeiramente, eu sou filha amada do Senhor, mas eu não falo só por falar, porque tem muita gente que fala e realmente não tem aquela certeza, mas eu tenho certeza absoluta que eu sou amada do Senhor. Então eu vivo isso todos os dias, esse amor que eu tenho de Cristo na minha vida. E eu também sou mãe de 4 meninos maravilhosos, João Neto, Mateus, Marcos e Lucas, os 4 evangelistas, né? E eu tô viúva, tenho 4 anos, e a minha vida é totalmente pro Senhor. E é maravilhoso isso, né? Sim. Quando a gente entende nosso chamado, entende nosso propósito, por mais confuso que no momento seja, o que eu vou fazer, como é que é o meu caminho, como é a minha trajetória, o que acontece, e aí a gente entende que o nosso propósito é ali com ele, né? Quem domina tudo é ele, e às vezes a gente sonha ali, mas como até a pastora Fran falou, a gente vive nosso propósito pessoal, e aí a gente vê que a gente fez o propósito de Deus, que sem ele não tem como, né? Sim. Como que foi a sua trajetória, sua infância, sua relação à sua família, a perda do esposo? Conta pra gente um pouquinho da sua história. A minha infância, assim, a minha mãe ensinou muito o que era ter Cristo na nossa vida, buscar essa fé. Então, desde pequena, a gente buscava muito, né, o Senhor. Então, eu aprendi, eu cresci buscando em Deus. E na adolescência, então eu fui cada dia mais tendo aquela intimidade com o Senhor. Só que, assim, a minha intimidade total com o Senhor veio quando eu fiquei viúva. Um mês depois, o Senhor falou literalmente que estava entregando minha vida no ministério. Então, assim, qual é o meu propósito? Meu propósito é levar Jesus para a mesa das pessoas. Por quê? Porque eu tive esse momento de mesa com a minha família, teve transformação. Então, assim, depois que eu casei. Então, eu tenho uma certeza que quando você traz Jesus para sua mesa, tudo começa a ser transformado. Vânia, e a gente sabe que essa trajetória da perda do esposo, essa transição de todas as coisas, não foram fáceis, né? Qual foi a sua maior motivação? Que você não posso deixar aqui, abandonar minha família por conta da minha dor, do meu luto. Como que foi que você tomou essa decisão que você precisaria caminhar? É uma vida, né? Sim, juntos, né? Sim, mas eu descobri que era pra ser o meu propósito ali, né? Porque às vezes Deus vai tirar pessoas da sua vida. E que você mais ama, mas quando você confia no Senhor, você vai estar ali confiante o tempo todo, vai passar pelo vale da sombra da morte, mas vai estar firme. Então, eu decidi a viver o propósito do Senhor, não o meu. Não a minha vida. Então, quando eu estava ali 30 dias na UTI, internado, eu comecei a buscar literalmente o Senhor, mergulhar nas profundezas e perguntar ao Senhor, Senhor, se eu ficar viúva, eu tenho certeza que o Senhor não vai me abandonar, né? Com 4 filhos pequenos. Então, eu fui confiando mais e mais. Mas eu pedi a Deus um milagre, porque foram quase 17 anos. Então, é uma vida. Então, eu fui uma ponte pra ele, ele foi uma ponte pra mim. Porque eu não era totalmente transformada. Eu tinha os desejos do mundo. Eu queria ficar mais bonita. Eu tinha aquela vontade de ficar sempre bela. Hoje, eu busco a beleza, sim. Só que não é aquela coisa que eu busco para agradar o mundo. Uhum. Não, eu busco para me ficar bem. Com você mesma. Sim, né? porque
eu sei quem eu sou. Então, eu comecei a buscar essa transformação dentro de mim a partir da hora que eu casei. Então, eu comecei a buscar a transformação dia após dia, ele também. E nós fomos ficando transformados. E quando ele foi para o hospital, eu falei, Senhor, eu quero transformação total. Eu quero, Senhor, eu quero mergulhar e entregar minha vida para o Senhor. Então, isso que eu fiz. E eu falei, Senhor, faça a tua vontade, mesmo que não seja a minha. E é mais difícil. Essa decisão, ela é louvável. É porque é difícil você falar, faça a sua vontade, não a minha. Não é fácil, né? Não. É renúncia. E uma pergunta que, inclusive, eu comecei com a pastora Fran, né? Que a gente, falando sobre alguns assuntos, e ela falou que por quê? Tudo tem um porquê, né? Tudo tem um motivo. E a gente precisa de ter essa convicção que aquilo ali tem um propósito, que aquilo ali tem um motivo, tem um porquê. E eu te pergunto, né? Você falou que a gente conversando nos bastidores, que tem muitos projetos, muitas propostas, muitas coisas. E você tem dito não, né? Para muitos deles, a princípio. E eu te pergunto, por que você está aqui hoje? Porque eu estou para quê? Eu estou indo para alcançar pessoas para o Senhor. Então, tem convites que não é para mim. Então, vai ter coisas que vai vir, mas não é para mim. Então, às vezes vai ser, mas não naquela hora. Eu tenho que amadurecer mais. Então, quando você tem intimidade com o Senhor, é incrível. Você sabe a hora certa. Você sabe o que é pra você e o que não é. Então, porque no mundo vai ter várias coisas. Nem tudo é pra você. Então, quando você está no caminho certo. Então, se eu tô buscando ter intimidade com o Senhor, tô jejuando, tô orando, vai ter as coisas que é pra mim e o momento certo. Então, às vezes eu vou pra outro lugar, sim, mas na hora certa. Então, eu estou na total dependência do Senhor. Se o Senhor fala vai, eu vou. Se o Senhor fala não é hora, eu não vou. E ele falou bem. Sim. Falou, né? Senão não estaria aqui. Exatamente. E eu falo muito pro Senhor, Senhor, que eu pise no chão que o Senhor colocar pra mim. Que eu sento em mesas que o Senhor coloca pra eu sentar. E isso é muito louco para o mundo. Por quê? Porque tem mesas que você não vai entender. Principalmente as pessoas do mundo, que está no mundo, e vai falar, como assim? A Vânia saiu das mesas que ela tinha que estar? A Vânia saiu de mesas de família? Como assim? Quando você tá na obediência, você vai sair. Como Abraão saiu daquele lugar, e o Senhor falou, vai. E ele foi. Então, às vezes, vai ser preciso você ir sem pessoas. Deixando algumas pessoas para trás. E tá tudo bem, porque você tá vivendo o que o Senhor tem pra você. E é sobre isso. Sobre eu viver o que ele tem pra mim, não o que as pessoas têm pra eu viver. O que as pessoas acham é problema delas, não é meu. Então, se você tá na obediência, você não vai ficar escutando pessoas. Vai ter uns conselhos bons? Sim. Vai ter mentores que vai te ajudar? Sim. Mas você vai saber, vai ter ali o discernimento para entender se realmente aquela pessoa ali é do Senhor, tem intimidade com o Senhor. E é isso. É maravilhoso ouvir isso. Por quê? Eu falo, como a gente começou a falar, que o podcast, ele é propósito de Deus para o nosso coração. Tem 3 anos que a gente tem um podcast montado. Tem 1 mês que a gente tá indo funcionando. Olha, tudo é no tempo do Não tem Senhor. como. Eu coloquei a primeira vez, a gente colocou ele dentro da nossa casa. E aí eu falei, cara, não dá, porque meus meninos, barulho. E eu não gosto de pessoas. Eu sou muito sincera, eu não gosto de visita. Sabe, eu não gosto de gente na minha casa. A não ser que é uma festa, uma reunião, um aniversário. E são as pessoas que eu chamo, né? Aí eu falei, depois eu vou chamar pessoas, aquela pessoa vai ter uma energia que não condiz com aquilo que eu acredito, então não deu. Aí mudamos pra uma casona que foi assim, literalmente, a nossa derrota. Essa casa. Sabe quando é linda por dentro, mas linda por fora, mas por dentro é tudo oca. E aí nós pagando 4.000 de aluguel na época da campanha pra botar o podcast funcional e ter um lugar para as pessoas irem, o bonito e tal.
Se os arrependimentos matassem, tava, sabe? Enfim, botamos lá e nunca conseguimos marcar um podcast lá. Não, a gente marcou um, né? Foi um podcast, ok, a casa toda mal feita, assim, a arquitetura da casa, a casa inundava. Aí tinha um banheiro que era para as pessoas do podcast. Aí começou a vazar, tinha um banheiro em cima e um banheiro embaixo. Eram 4 banheiros. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4 banheiros, 6 quartos. Era gigantesca a casa. Nossa, muito grande. Piscina e tudo mais. E aí em cima, aí o trem entupido, e aí vazava para debaixo. Aí começou a infiltrar. E aí começou a cair o teto. Porque não era para ser lá. Não era. E foi assim uma confusão. Mas enfim, saímos da casa e fomos para outra casa na Jaiara. Isso foi no Jardim das Américas. Pelo Dovico, Jardim das Américas, Jaiara. Montamos o podcast lá. E aí falamos, agora vai, né? Só que aí eu falei assim, essa é uma casa muito velha, muito humilde, muito simples, que não... construção antiga, né? Aí eu falei, cara, não dá, não tem como eu trazer as pessoas aqui dentro. Não me sentia confortável para aquilo. E também por dentro da minha casa. Começamos a orar, falei, Deus, ou vai ou racha? Não sei qual que é o seu propósito. Porque assim, eu pensei em vender tudo, podcast, outra coisa, sair fora disso. E tava desanimada já, sabe? Nós dois. A gente tem uma estrutura tão boa, tem gente com uma estrutura muito menor que nós. E tem um alcance legal, a gente tem visibilidade, a gente tem, né? A gente não tem portas fechadas, onde a gente passou, deixamos as portas abertas. Então, o que a gente faz da nossa vida e tal? E aí nós começamos a orar. Vamos procurar algum lugar, vamos montar a nossa estrutura, vamos montar a nossa XR-TV, que é uma TV web, porque não é só o podcast, não se resume na XR-TV, a gente é mais amplo que isso. Enfim, oramos e começamos a procurar, sem nenhum centavo no bolso. Começamos a procurar, monto, e aí a hora que a gente via, passava dias e dias, eu falava, gente, não é isso aqui, não é isso aqui. Aí eu falava pra ele, eu queria um lugar que tivesse várias salas, pra eu poder montar as coisas que eu queria montar. E aí, eu queria no centro, eu falei, no centro a gente não consegue pagar, é muito caro, não tem condição, não tem como, não sei o quê. E enfim... Passamos aqui nessa rua várias vezes, vimos a placa. Aí uma vez eu falei, vamos pegar o telefone? Tá aí, né? Há semana já, ninguém ligou, vamos pegar o telefone. Pegar o telefone na sala aqui do lado, que inclusive tá pra alugar. Aí eu olhei e falei, pequenininha, não dá. Pro que eu quero, não dá. Aí tinha essa daqui, só que era muito grande do lado, né? Eu falei, vamos lá ver? Vamos lá ver. Olha que eu entrei aqui dentro do meu coração. Nossa, acelerou. Aqui. Olha que eu vivi na sala, eu chorava de emoção, eu arrepiava tudinho. E aí o segundo aqui falou assim, você quer cachar pra vocês olharem, não sei o que, mais tempo, né? A gente quer. Aí a gente vai começar a projetar, viemos e oramos, e as pessoas poderem, o que vocês acham e tal, não sei o que. Enfim, a gente vendeu uma anel que tinha, pagamos o aluguel, montamos a nossa estrutura aqui. Eu falo que tá no esqueleto ainda, tem muita coisa pra melhorar aqui, né? Mas é um processo. E aí em 3 meses nós estamos aqui. Aí ficou a sala do podcast, tem a sala de reunião, tem a minha sala de escritório, tem a sala de fotografia, se quiser fazer fotografia profissional, enfim, nós temos o estúdio de fotografia, temos recepção, se quiser fazer reunião, network, tudo dá pra gente fazer. 2 banheiros de homem e de mulher, de mulher e de homem. Temos a cozinha que é enorme também, que a gente quiser fazer alguma coisa, dá pra fazer. Então nós temos uma estrutura grande, que era o que nós queríamos. Aí eu comecei a mandar mensagem, agora oramos, consagramos, eu falei, Deus, você vai ser meu sócio. Você vai ser meu sócio, e tudo que as pessoas que vêm aqui, vai gravar, orar, vai ser um projeto seu, as pessoas que pisaram aqui porque o Senhor que escolheu, e oramos, não, ok. Aí 3 meses eu mandando mensagem pro podcast, pra pessoa, mandando mensagem por meu meio, né? E tá, mandando mensagem, e pô, mandei umas 200 mensagens em uma semana e ninguém respondeu. E quem respondia falava, não tem interesse, não quero participar. Não vou, não quero, não tenho vergonha, não, vamos ver. Outros não respondiam e virou aquela confusão. E eu falava, gente, e aí? Como é que vai ser isso? Sabe? E aquilo aí começou a me frustrar. E eu fui me frustrando. Eu falei pro Júnior, eu falei, se em uma semana isso aqui não funcionar, a gente vai vender. Porque não tem como a gente... Tem terreno, não tem como. E aí, oramos e tal. Aí... Eu marquei uma que veio, trouxe outra, que veio trazer, que vem de canto, que vai falando. Aí eu comecei a entender, todo mundo que senta aí, vai indicar a próxima. Que todo mundo que senta aí vai Deus que está, porque ele é o sócio. Sim. E não iria sentar quem não quisesse que sentasse. Entendeu? Exatamente. Então os nãos que eu recebi é porque não eram aquelas pessoas que eram pra estar aqui. Então vocês que vieram aqui hoje, sintam-se privilegiados. Porque foi por isso que eu te pergunto, por isso que eu achei interessante a gente começar a usar essa pergunta, por quê? Porque aí eu comecei a indicar outra, e só pessoas frutíferas. Só pessoas que vão edificar alguma coisa. É simplesmente sensacional, sabe? E aí, Deus tem nos levado a níveis que eu não imaginava. Não tinha jamais teria essa percepção. Então, por isso que eu falo que os planos de Deus, ele é sensacional. E às vezes a gente fica batendo cabeça, tentando achar que é o nosso, e não é. Sabe, às vezes a gente tem que parar e ouvir o que ele quer. Que é o parar e ouvir que é o difícil, né? Então, assim, hoje nós estamos na nossa estrutura, estamos fazendo várias parcerias, várias conexões. Por isso que eu me pergunto, né, onde é que eu estava? Como é que eu não sabia disso, né? E aí, a gente entende que tem um processo, tem o tempo de Deus, tem o tratamento, tem tudo. Mas não é fácil, né? Não é fácil. Então, é um pequeno testemunho sobre o que é o podcast. Podcast, a XR-TV não é só um podcast. A XR-TV é muito mais que um podcast, sabe? E o podcast é pra dar voz. Voz a projetos, voz às pessoas, voz a quem precisa de ser ouvida e
e voz a quem precisa de escutar também. Né? Aquelas pessoas que precisam de falar, mas também tem umas que precisam de escutar. Exatamente. Né? E o podcast é esse. Então vamos botar aqui pra você, né? Mas é maravilhoso. Eu todas as vezes que eu entro aqui e falo, gente, eu sou dona da TV. Olha a minha estrutura. Sabe? Eu tenho que dar uma oportunidade. E eu sei que ainda falta muito pra poder fazer o que eu quero aqui. Mas meu primeiro passo já deu. Exatamente. Então, em 3 anos de projeto, nós estamos no primeiro mês. Olha que E bênção. só veio gente abençoada. Sintam-se privilegiados. Ai, que benção. E você sabe o que eu falo com o Senhor? Que o Senhor me leva somente onde você colocar o chão pra eu pisar. Então, se eu estou aqui, é porque Ele colocou o chão pra eu pisar. É maravilhoso. É por isso que eu fico essas conexões, eu fico chocada, sabe? Deus faz, né? Literalmente. É assim, inexplicável, sabe? É surreal. Agora, conta pra gente, como que você concilia, né? A sua família, a vida pessoal, o seu propósito. Porque a gente sabe que é uma correria, Sim. né? Principalmente a gente que tem filhos, e você também tem 4 filhos, é muitos filhos. Né? Pra poder ter essas funções de mãe estar presente dos filhos. Sim. Conta pra gente. Assim, e eu costumo dizer, eu falava muito, que correria. Meu Deus, agora eu falo assim, que produtividade. Porque se você corre atrás das bênçãos. Então, eu estou na produtividade. Não interessa o que eu estou fazendo, mas eu estou na produtividade. E é isso, todos os dias eu estou ali. Então, assim, como que eu consigo uma viúva que faz tudo, né? As crianças, quem leva na escola, quem busca sou eu, quem faz a refeição, quem organiza a casa, quem faz tudo sou eu. Eu tenho quem me ajuda de vez em quando, só de vez em quando, mas tudo é eu. Então, quando você tem Cristo na sua vida, literalmente, Ele te ajuda em tudo, até nas suas tarefas domésticas, né? As suas tarefas do dia a dia, Ele vai te dando estratégia e sabedoria. Então eu falo assim, Senhor, o Senhor é incrível, porque tudo a gente vai organizando aqui e vai dando certo. Então, tem muitas pessoas que falam assim, mas você não pode. Umas 3 pessoas falaram assim, você acha que agora o propósito que o Senhor tem para você sair pelo mundo? Aí, um dia, um pastor me questionou, Vânia, você acha que agora que Deus quer você indo para falar de Deus para as pessoas? E aí, através daquela pergunta, eu fiquei assim, Senhor, será que eu estou fazendo errado? Porque eu não estou abandonando os meus filhos, porque eu tenho o meu apoio, que é minha mãe. Então, quando eu não estou, ela está. Ela é o meu porto seguro com essas crianças. Então, o Senhor preparou até isso.
Então, eu tenho a minha mãe ali como a minha equipe para me ajudar. Então, eu comecei a questionar, Senhor, será que eu estou fazendo errado? E nisso, a minha mãe tinha pedido para que... É assim, ela me ajuda e eu ajudo ela. Né? Uma ajuda na outra. Eu faço as coisas que ela quer. E aí, eu vou auxiliando, ajudando ela me ajudando, e a gente vai dando super bem. E aí, esse pastor, o dia que ele falou isso pra mim, eu tinha acabado de sair de uma casa de ração. Eu tinha ido lá buscar uma ração pra ela. E aí, quando eu cheguei nessa casa de ração, antes ali de ir ao encontro desse pastor, a mulher, quando eu cheguei lá, ela falou, eu tô com dor de cabeça insuportável. E nem remédio cura, quando eu tô assim. E eu falei umas palavras ali pra ela que eu tenho certeza que não foi. Falei que o Senhor curasse ela, né? Se ela tivesse fé, pra ela buscar em Cristo. Falei, fui embora. Fui pra ter a reunião com o pastor. E ele falou assim, nessa reunião, ele falou, Vânia, você tem certeza que é agora o seu chamado? O seu chamado não é quando as crianças crescer? E eu comecei, Senhor, como assim? Como que esse pastor faz essa pergunta sendo que eu tenho certeza? Agora eu fiquei com dúvida. Senhor, será que é agora? Meu Deus. E aí, eu fui embora. E no outro dia, a minha mãe falou assim, Vânia, você acredita que vai ter que comprar outra ração? Falei, pode deixar que eu passo lá. Passei. Quando eu cheguei lá, ela falou assim, deixa eu te contar uma coisa. Sabe aquela hora ontem que você chegou? Que eu te falei que a minha dor de cabeça não sarava nem com remédio? Naquela hora que você falou aquelas palavras pra mim, eu peguei com tanta fé. E depois que você foi embora, que eu procurei a minha dor de cabeça, ela não estava mais aqui. E aí, naquele momento eu falei, meu Deus, a Vânia... usada por Deus. E naquele momento Deus me respondeu. Lembra que eu perguntei, Senhor, será que é agora? O Senhor falou assim, é agora. Você viu? É agora. Você vai esperar uma pessoa morrer com câncer antes de você falar do meu amor para ela? Você vai esperar uma pessoa quebrada ali, destruída, morrer ali mesmo estando viva antes de você falar o meu amor para ela? E ele começou a ir colocando coisas e eu falei, meu Deus, é agora sim, não tem nada de dúvida, é agora. Então, é agora. Não é você esperar suas crianças crescerem, é você ir, primeiramente, cuidando do seu primeiro ministério, que é o seu lar, e também o que Deus colocou para você fazer. Então, se você tem a rede de apoio, se você tem pessoas que te ajudam realmente, que você tem confiança, por que não? Se Deus me deu esse privilégio, por que não? E é um privilégio mesmo. Sim, porque nem todas as pessoas têm esse apoio. Então, Não eu mesmo. tenho. Esses dias eu tive que ir para São Paulo, eu fiquei 7 dias com o João Neto. Levei o João Neto comigo, O pequenininho. o maior, de 16 anos. E aí eu fui, eu ligava chamada de vídeo, eu ligo muito. Eu fui organizando o meu tique, que ia com a minha mãe buscar as crianças. Então, eu organizei tudo. Então, por que não? Porque muitas pessoas falam assim, mas os seus filhos iam pro lado errado. Quantas mães que estão dentro do celular que os filhos foram? Então, é Deus que cuida. Se eu confio. Uma coisa não possibilita a outra. Não! Então, tem muitas pessoas que estão aí dentro do celular. E crianças se perdendo no mundo. Adolescentes. Então, não é isso eu olhar a vida do outro. É eu olhar o que o Senhor tem pra mim. Senhor, vambora. Se é pra fazer, então vamos. Então, hoje eu levo para as pessoas sobre a importância da mesa. E eu não vou parar porque as pessoas querem que eu pare. Eu vou adiante porque o Senhor me levantou para fazer isso. Então é sobre isso, fazer o que o Senhor tem para eu fazer. Quando começou essa questão da mesa postas, né? Da mesa posta. Quando meu casamento estava um fracasso. Meu casamento estava um fracasso e eu falei assim, meu Deus, né? E eu comecei a trazer Jesus pro meu lar, pra minha mesa. E eu comecei a ver que tinha transformação dia após dia. E fazia mesa posta também. Só que eu não tinha esse conhecimento da importância da mesa hoje. Porque lá em Êxodo 25, 23, Deus ordena para Moisés construir a mesa. Ali para partir o pão. Então, Deus já pensava em nós. Por quê? Depois, passou-se o tempo, veio Jesus, sentava onde com seus apóstolos, com seus discípulos. Beleza. E ele, ali, era um momento de comunhão. Ao partir o pão ali, as pessoas viam aquele amor do Senhor, a importância de estar ali sentado. Então, por que na sua casa, com a sua família, você não pode sentar na mesa? Sendo que Jesus deixou um ensinamento para nós. Porque ser cristão é ser Cristo na terra. É ter ele dentro de você. Então, se eu tenho ele dentro de mim, por que eu não vou fazer como ele fazia?
Então, nós somos falhos, pecadores, sim. Mas a cada dia nós vamos buscando mais e mais ser uma pessoa melhor e mais parecida com ele. Então, se eu sou mais parecida com ele, então eu tenho que sentar à mesa com a minha família. Porque foi um ensinamento que ele já deixou. Então, antes dele morrer, ele partiu o pão. Pra quem? Pra uma pessoa que não pecava? Não. Ele partiu o pão ali pra pessoa que traiu ele, como Judas. E quantas vezes a gente descobre que alguém nos traiu nas mentiras, as nossas amigas, e a gente fala o quê? Não vou servir nenhuma água pra essa pessoa, não. Eu não vou fazer nenhum arroz pro meu marido, porque ele me xingou, porque a gente brigou. Não, é servir com excelência como Cristo serviu. Independente se você está sendo traída, se você está sendo magoada, a gente tem que fazer a nossa parte. Servir com excelência. Então, todos os dias a gente serve com excelência? Não. Não tem como, né? Não. Por quê? Nós somos falhos. Mas nós vamos buscando em Cristo. Então, surgiu essa questão da mesa a partir da hora que eu comecei a trazer Jesus para minha mesa, que começou a tudo ser transformado e deu certo para o meu casamento. Foi transformado totalmente? Não. Mas foi transformado. Eu vi o testemunho vivo ali na minha vida. E depois que eu perdi ele para o mundo, mas eu ganhei ele para Cristo, eu falei, gente, eu fiz a diferença na vida do meu esposo. Muitas mulheres podem fazer também a diferença, em vez de estar reclamando, em vez de estar falando, não vou fazer nenhum café, não vou servir nenhuma água. Porque o móvel mais importante no nosso lar é a mesa. Uau! Porque é na mesa que você vai conectar o coração do seu esposo. Porque muitas pessoas pensam que é outro móvel, né? Não. O nosso móvel principal é a mesa. Porque ali eu conecto o coração do meu esposo, dos meus filhos, olho no olho. Eu vejo o que está acontecendo na vida deles. É difícil? Sim, mas com Deus é leve. É difícil você ficar viúva com 4 crianças pequenas? Sim. Dá trabalho? Sim, mas com Deus a gente vai tendo sabedoria, discernimento, entendimento. A gente vai tendo do alto. Porque você está buscando diretamente na fonte. Então, também com as crianças, foi dando certo, está dando certo. Tem essa fase... Tem que dar certo, né? Tem essa fase da adolescência que é muito complicada, mas Deus vai dando estratégia. E sabe o que eu falo para as mães hoje? Tem muitas crianças, adolescentes se perdendo porque elas deixam para lá. Eu prefiro minha paz. Não. Não é assim. Você não pode deixar sair da sua mão. Porque depois que sair a primeira vez, acabou. Você não vai ter o controle mais. Então, Vânia, como que você consegue, né? Com o filho na fase adolescência? Gente, se preciso for rastrear o celular, eu rastreio. Se preciso for perguntar, ter a certeza com os pastores, realmente está no pequeno grupo, tá? Porque eles têm essa mania de querer mudar a vida deles. Então, não deixe pra lá, sabe? Conecta primeiro ali no celular para você ver o seu propósito. Então, eu conectei, eu busquei as ferramentas certas, que é você... Qual a ferramenta certa em uma mesa posta? É você dar o seu melhor para sua família. Lá em casa, as crianças todas bebem água não em copo, não em copo de plástico, tudo em taça. Por quê? Porque eles são especiais. Nós somos especiais. Não é guardar a taça para uma visita. A visita é especial? Sim, mas o principal da sua casa é os seus familiares. Então, dê o seu melhor hoje. Porque tem muitas vovozinhas que morreram com aquela prateleira lá, cheia de pratos maravilhosos, que nunca usou com a sua família. E quando ficou, ainda deu briga. Por quê? Eu quero esse, eu quero... Então, não deixe uma taça bonita só para visita. Use com os seus. Use ali no seu dia a dia. Por quê? Nós temos que viver o presente. O futuro somente a Deus pertence. Sem dúvidas. E tudo isso é tão ligado, né? Às vezes a correria do tempo. E eu falo que é a estratégia do diabo. Sabe? Eu falo que é a estratégia do diabo. Porque às vezes é tudo tão ligado, é tudo tão corrido, tá tudo tão louco. E a gente olha e fala, meu Deus do céu, não deu tempo pra nada hoje. Sim. Aí você chega em casa, o menino tá morto, deitado, cansado. Hoje tá mais cansado ainda, e a correria. Então, de fato, a gente precisa de entender, né? Dar prioridade. Porque não é falta de tempo, é falta de dar prioridade. Porque às vezes você chega em casa e dá prioridade ao celular. Uhum. E aquele momento que você tá no celular, você poderia montar uma mesa, né? E os meninos lá em casa, todos os dias eu monto a mesa. A gente ora, Pai Nosso, a gente agradece. Não é agradecer só pelo pão. É agradecer pelo agricultor que cultivou aquele tomate. É agradecer pelo agricultor que cultivou aquela banana que tá lá na sua mesa. É agradecer pelo grão de arroz, o grão de feijão, o grão de café. É agradecer pelo dono do mercado. Pela aquela pessoa que levantou de madrugada para colher aquelas frutas.
Não é ficar só no seu mundinho agradecendo ali, obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia. E só orar o Pai Nosso. É agradecer pela sua mão, pela sua saúde, que você tá ali tomando uma água, comendo aquela refeição, porque você tem saúde. Porque quantas pessoas estão no hospital e não tem esse momento que a gente tem? Quantas pessoas estão ali fazendo tratamentos que não pode tomar água? Então, por que eu não posso agradecer? E por que eu não posso pedir a Deus, Senhor, se tem algum agricultor que está precisando de algum milagre, alguma cura, Senhor, vai ao encontro dessa pessoa. Porque Ele me abençoou cultivando esse tomate, cultivando essa cenoura. Senhor, obrigada pela água que foi usada para regar essas plantas. Então é sobre isso, é ter gratidão em tudo, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, mesmo nesta correria que todo mundo fala todos os dias. E muita gente fala assim, eu não tenho tempo para ter a refeição com a minha família. Nem no domingo. Você não pode ter a prioridade nem no domingo, um café da manhã. Ah, mas eu vou para a escola dominical. Levanta mais cedo. Ah, mas eu tenho que dormir mais. Não, vamos sair dessa zona de conforto. Então, no domingo eu levanto mais cedo que as crianças, eu faço café da manhã. E os únicos dias que eu tomo café da manhã com as crianças é no sábado e no domingo. Então, sábado e domingo eu preparo de um jeito diferente com eles. Porque eles podem tomar café da manhã comigo. Porque nos outros dias, além que eu faço o jejum, eles também vão para a escola. Então, eu arrumo uma mesa ali só para eles tomam café e vai. Então, sábado e domingo é o nosso dia. Mas todos os dias a gente senta à mesa para tá ali na hora do almoço, do jantar. Eu faço arranjos, eu pego plantas do meu jardim. E faço. Hoje eu fiz um arranjo lá só com folhas verdes. Então, assim, eu uso a minha criatividade. Eu não fico assim, eu não faço um arranjo que eu não tenho. Eu não faço uma comida gostosa porque eu não tenho. Gente, faz um arroz, um ovo e serve com amor, que vai se tornar um banquete. Um banquete com Deus, porque tem muitos banquetes com comidas deliciosas que não tem Jesus. Então, não serve pra nada. Então, é melhor você estar ali no simples, bem, com amor, servindo com amor e tendo Jesus do que um banquete com muitas comidas deliciosas e não ter o principal. E uma coisa muito importante, quando você traz Jesus para sua mesa, no seu lar, qualquer mesa que você tiver que sentar, ele vai estar primeiro que você. Quantas mesas eu precisei de sentar com investidores, com advogados, que queriam me detonar, mas o Senhor estava ali cuidando de mim a todo momento. Então, é confiar o tempo todo. Senhor, eu sei que qualquer lugar que eu preciso de ir, o Senhor vai estar. Então, se todo mundo soubesse dessa importância, muitas pessoas iam evitar problemas no seu serviço, no dia a dia, com reuniões que precisa ser feita. Então, precisaria levar primeiramente Jesus para se tornar uma reunião que tivesse paz. Então, muitas reuniões que não acabam bem porque você não levou Jesus. Então, é sobre isso. Eu aprendi a levar Jesus para onde eu for. Por quê? Porque eu aprendi a trazer ele para dentro do meu lar. Tipo, começar a preparar a cadeira para Jesus do meu lado. Não, e com tudo que você contou, você nem precisa preparar, ele já está. Aí tá. Ele está nesse projeto, ele está na sua vida. E é isso, ele está aqui. Amém, 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 em nome de Jesus. E aqui é dele, né? Que eu falo que a gente é só funcionários, né? Mas quem manda tudo aqui é ele. E eu tenho aprendido a viver esse processo, sabe? De entender o meu lugar. Porque eu sempre quero estar à frente de todas as coisas e tal, mas tem coisa que é só ele, não tem como. Quando eu aprendi, tipo, os dos livros. Ah, tá. E aí, depois de um mês, né, eu comecei com o ministério, pessoas começaram a me convidar. Que fé é essa? Como assim? Né? Ficar viúva com 4 crianças pequenas ainda falando de Jesus para as pessoas? Que fé é essa? Então, quando você tem ele na sua vida, ele vai preparando pessoas, conexões, lugares. Então, ele preparou um dia, uma live, com uma pessoa, né, que para umas pessoas é polêmica, para as outras é um cristão, assim, que eu admiro. E lá dentro dessa live, eu conheci uma pessoa daqui, que é a Jaqueline Hurst. Convidei ela para ir no meu culto que eu fazia, depois eu comecei a fazer. E aí, através dele, eu fui conhecendo pessoas. Eu fui no evento dele que tinha em Goiânia, Pablo Marçal. E aí, eu comecei a conectar. Então, assim, hoje, olhando para trás, não foi nada foi Cristo, né? E a minha enteada falou, Vânia, eu vou te dar um ingresso pra você ir no evento. Então, assim, eu fui conectando e tal. E hoje eu falo assim, meu Deus, aonde eu estou? Aonde você tá me levando? Já recebi convite pra palestrar nos Estados Unidos. Uau, só não fui porque o visto foi negado. Então, não era a hora. Então, assim, eu recebo convites pra palestrar em vários lugares. Mas tem muitos que eu não é o momento. Mas hoje eu sou cofundadora do projeto, né? Sabedoria Feminina. E esse projeto aqui levantou tantas mulheres pra levantar pra ter aquele propósito tirado do papel, aquele movimento, que era para ser o propósito das pessoas que elas não sabiam que tinham. E esse projeto aqui foi maravilhoso, está sendo ainda. E nós fizemos esse livro. Esse livro aqui eu conto sobre a cura através da mesa, que foi o testemunho incrível, né, do meu casamento. E eu falo sobre a importância da mesa, que você trazendo Jesus, né, igual eu expliquei. Esse aqui, eu tive uma doença que não tinha cura. A artrite reumatóide, que os médicos não tinham, mas para Jesus teve. E eu percebi o porquê que era, né? Era pra eu viver o extraordinário dele hoje, sendo curada. E quem lê esse livro vai entender o porquê. Que é esse aqui? É super inspirado. Inclusive, eu te dei um, né? Eu te presenteei um, mas depois que você lê, você me fala, tá? Pode deixar. E eu sigo servindo, né? Rompendo em fé e servindo. Porque se eu não sirvo pra servir, eu não sirvo pra viver. E, igual eu falei, servindo com excelência. E fui convidada também para esse projeto incrível para mulheres de alto impacto, que foi esse ano agora, e tá sendo uma bênção esse livro.
E também saí na revista Mulheres que Inspiram. Eu saí como do luto ao propósito. Então, como que surgiu a Garcia Nunes Home Decor? Como que foi, né? Que surgiu isso tudo. Então, aqui eu falo um pouquinho. E é isso, gente. Inspirando mulheres. Como Que você lindo. está hoje? Inspirando quem? Mulheres ou inspirando pessoas que vai aproximar mais de Cristo? Como que está sendo, né? A nossa vida hoje. A nossa inspiração. E é sobre o propósito, né? Uma coisa vai unindo a outra, Sim. né? Dessa questão de inspiração. E eu tenho muitas pessoas que eu me inspiro. E eu espero que Deus me molde, né? Um tempo atrás eu fiz oração e falei, Deus me queira e me refaça, mas não demora não, tá doendo. E o tempo nosso não é o dele. E aí ele tem feito isso, eu tenho visto essa mudança e o podcast é a prova viva disso, sabe? De inspiração. De pessoas com propósitos e de trazer essa união desses projetos, sabe? De dar visibilidade a esses projetos. Então, acredito que daqui a pouco eu tô esperando muitas pessoas por aí. Que bênção. E assim, ele nos orienta até num momento de conversa, numa palestra. Tem lugares que o Senhor faz com que eu fale de um jeito diferente. Tem lugares que ele faz eu falar de um jeito mais simples. Então, eu acho isso incrível. Eu falo assim, Senhor, o Senhor prepara até para as pessoas que vão assistir. Para as pessoas que estão assistindo. O Senhor prepara até isso. Por quê? Porque tem pessoas que não estão preparadas para escutar de um jeito. E o Senhor prepara de outro. Então, eu tenho recebido tantos depoimentos de pessoas que falam assim, eu não sabia da importância da mesa. E você foi como uma resposta. Porque meu casamento estava sendo destruído. E eu comecei a montar a mesa, fazer as refeições com excelência, agradecendo a Deus. E tudo tá mudando. Tudo tá tendo a transformação. Então eu recebo muitos depoimentos assim. Tem lá também no meu Instagram muitos depoimentos. Tem minha agenda aberta também, porque minha agenda é do Senhor. Eu falo que, Senhor, é o Senhor que programa minha agenda. Então eu já fui pra Curitiba, São Paulo, quase todos os meses. Goiânia, Anápolis, foi convidada pra fora, mas não era hora. Então, assim, Portugal já fui convidada, também não era a hora. Então, assim, tudo na dependência do Senhor e na obediência. E hoje, eu mostro isso para as mulheres que é possível, sim, ter um casamento transformado, ter uma vida diferenciada. Como? Buscando a transformação que está dentro de você. Ela não está no seu esposo. Porque tem muitas pessoas que jogam a culpa tudo no esposo, né? Meu casamento é um fracasso, por quê? Meu esposo é desse jeito. Ah, meu casamento é um fracasso porque minha esposa é desse jeito. Não! Começa a buscar a transformação dentro de você, que todos em sua volta vão ser transformados. Eu sou prova viva disso. Então, todos em minha volta foi sendo transformado. Inclusive, eu tenho um irmão que antes ele falava, não, crente, não sei o quê. Ele me liga e fala assim, Vânia, me ajuda nisso. Ele vai lá em casa toda semana, parece que ele sente falta de ir, sabe? Então, ontem mesmo, na hora que eu tava preparando a mesa, o Senhor falou, vai vir uma visita especial aqui hoje. E ele fala comigo e eu preparei a mesa com um lugar a mais. Uau! E quando eu vi, era o meu irmão. Aí eu brinquei com o Senhor, Senhor, esse era o especial. Porque ele vem todos os dias, toda semana. Aí o Senhor falou assim, sim, ele é especial pra mim. E eu falei, meu Deus, ele é especial pra mim também. Só que, sabe quando você pensa assim, é uma pessoa que não vem aqui há muito tempo. Então, o Senhor
prepara até isso. E eu falei pra ele, olha, você é especial, viu? Porque o Senhor, quando eu tava arrumando a mesa, o Senhor falou, prepara mais um lugar, que vai vir uma pessoa especial hoje. Então, sabe, você faz a diferença na vida da outra pessoa. É verdade. Através de um simples lugar ali, a mesa, preparado. Amiga, que estava a ponto, 17 anos no mercado, uma das pioneiras aqui de Anápolis, e estava a ponto de fechar a sua empresa e não mais mexer com isso e tal, por conta das dificuldades, enfim. Aí eu falei, não, você não vai fazer isso. É o seu sonho, é a sua empresa. Você é a criadora de tal. Você é a fundadora de tal. Olha quem você é. Olha a sua experiência. E fui falando, essa mulher começou a chorar. E chorava, e chorava, me abraçava. E eu falei, vamos crescer juntas. Divulga a sua empresa. Aí eu peguei essa da gerenciar pra poder cuidar, fazer reportagem. E falei, vamos embora, vamos romper, não é assim não. Sabe? Mas eu falo, cara, eu também tava falando pra mim. Sim, né? E ela chorou, e ela falou assim, nossa amiga, às vezes eu só com a gente, depois a gente tá esperando ali. E é sobre isso. É você ser usado por Deus pra quando Ele quiser. Sim. Né? Enfim. Estão aí, correndo atrás. E a gente está ajudando da forma que der, conforme minha agenda. Mas é sobre isso, é sobre você inspirar outras pessoas, as pessoas chegar em determinado lugar e falar assim, nossa, Shane, obrigada. Obrigada por essa mão amiga. Fazer a diferença. Ou, ao contrário, eu virar pra pessoa e falar, nossa, obrigada. A sua palavra me ajudou, sabe? E aqueles cultos que a gente tinha na sua casa me ajudou muito. Olha que bênção. Sabe? Então, assim, tem uma sementinha. Tem uma sementinha, então a gente não pode deixar de falar. Você falou que queria falar um pitch, né? Sim, hoje eu trabalho com casais, com mulheres e eu faço mentorias, né? Uhum. E eu tenho um espaço lá na minha casa que eu recebo essas pessoas lá. Então, para quem quiser, para quem interessar, para fazer com que a sua vida diferencie através da mesa, trazendo Jesus para sua mesa. Como? Eu vou te ensinar passo a passo. Então, lá no meu Instagram, tem lá um link que você clica e já vai para dentro da plataforma. Então, você vai fazer um investimento para a sua vida se tornar uma diferença, assim, enorme. Por quê? O investimento. Porque muitas pessoas esperam ir para o advogado para fazer um divórcio ou para uma terapia. Nada contra advogado, nem terapia, mas você pode fazer diferente. Através ali da mesa, você pode restaurar seu casamento. Sem precisar passar por transtorno com advogado, né? Para fazer um divórcio. Então, eu costumo falar para as minhas mentoradas. Você está buscando a melhor parte de buscar a transformação para o seu lar. Então, realmente tem transformação, sim. Com esse passo a passo também tem que fazer, tem que decidir a fazer tudo o que tem na mentoria, né, para dar certo, e você vai viver algo extraordinário no seu casamento. Então, hoje eu vivo para levar essa importância, que é trazendo Jesus, primeiro lugar, para sua mesa. Então, eu esqueci só de falar um detalhe. Depois que Cristo morreu por nós na cruz, que Ele ressuscitou, tinha acabado ali a parte da mesa? Não. Por quê? Porque Ele apareceu ali em Lucas 24, do 13 ao 35, Ele apareceu ali para 2 apóstolos, né? E eles estavam a caminho de Emaús. E quando foi chegando para entrar, eles não reconheceram Jesus. E aí eles falaram, vem para dentro, né? Já tá tarde. E Jesus entrou. E quando Jesus entrou, que foram para a mesa, que Jesus partiu o pão, eles reconheceram Jesus. No partir do pão. Quantas vezes nós estamos partindo o pão, né? Passando, e nós não estamos reconhecendo Jesus. Porque nós não trazemos Ele para a mesa. Então, às vezes, precisa da gente buscar em pessoas que sabem nos orientar. Então, às vezes, você não vai descobrir sozinha como fazer isso. Então, o Senhor coloca pessoas que é um instrumento para você na sua vida. E tudo começa a ser transformado. E é isso. Uau. E realmente, a gente tem que começar a olhar com esses olhos. Quanto tempo nós temos? 51 minutos. E quanto tempo nós temos? 1 hora. Meu amor. 9 minutos. Obrigada. Estamos caminhando para o final do nosso podcast, que foi assim... Na verdade, eu nem segui tudo, porque você já foi respondendo ali, né, conforme o que a gente ia falar.
E foi encaixando tudo muito bem, né, nas minhas perguntas. E a gente tem um quadro no podcast que chama Bate e Volta. Então eu vou falar pra você, fazer uma pergunta pra você, e aí você responde com uma palavra, uma frase, objetivos. Vamos lá. Uma frase que representa sua missão. Se eu não sirvo pra servir, eu não sirvo pra viver. Uau, essa é impactante, né? Ah. Uma lembrança marcante em torno da mesa. A última que eu preparei antes do meu esposo falecer. E que me marcou muito porque o meu pai também estava lá ainda. Então, assim, foram percas que... Os dois. E o meu irmão também. Mas, assim, a que mais me marcou foi essa, porque o meu esposo e o meu pai estavam junto, né? E aí passou um tempo, e meu pai também faleceu. Então, assim, essa me marcou muito. O maior desafio das famílias de hoje. Querer desistir. Assim, por nada. Desistir é o melhor caminho pra elas, né? Não recorrer a outra solução, né? Não quer restauração no seu casamento. Um livro que toda mulher deveria ler. A Bíblia, com certeza. Ela também respondeu. Com certeza. Uma conquista que te marcou profundamente. A conquista que me marcou... ser quem eu sou hoje, né? A mulher que eu me tornei. A conquista maior foi ter Cristo na minha vida 100%. E olha como é interessante, quando a gente fala assim, qual livro que toda mulher deveria ler? Quem tá conectada com Deus e é escritora, da mesma forma, fala o quê? A Bíblia, porque tá conectada, né? Agora, se fosse uma pessoa aleatória que não tem essa conexão, ia falar o quê? Ah, é o meu. E olha, eu tenho muitos, né? Não é? Não, eu tô com mais 2 agora, que vai ser lançado como coautora. Vai ser lançado agora em novembro. 111 Águias Voando com Águias. Esse vai ser lançado em Goiânia. E 7 Esferas. Eu falo da Esfera da Família, em Brasília. Uau, tá realmente. E também tem o meu livro, que está sendo construído com a editora Real, da Bruna Fernandes, que é A Cura Através da Mesa. Porque realmente tem cura através da mesa. E lá dentro tem depoimentos de mulheres reais, né, que está vivendo esse momento de transformação. Que, inclusive, uma delas é a chefe executiva do Pablo Marçal, que ela é dona de buffet, mas ela não sabia a importância da mesa na casa dela. Ela servia muitas pessoas, mas na casa dela ela não servia com excelência. E a partir da hora que ela teve esse conhecimento, da importância da mesa, ela começou a ver o ministério dela, que era o primeiro ali com sua família. E eu fui a mentora dela. E eu falava assim, Jane, você vai com essa paleta de cores. Jane, vamos embora lançar seu livro. E tudo que eu falava, ela ia pegando. Hoje ela tá lá na plataforma internacional. E eu fui mentora dela, ela falou assim, a Vânia é uma mentora incrível. Ela pôs, assim, ela me empurrou literalmente. E ela decidiu não é obedecer, mas ela decidiu a seguir as instruções que o Senhor ia colocando na minha vida, pra eu falar pra ela. E ela fala que agradece muito a minha vida por tudo que eu fiz. Hoje mesmo, sempre que eu vou pra São Paulo, eu fico só no apartamento dela. Que maravilhoso, sim. né? Que conexão. Um hábito que não pode faltar no seu dia. Ler a Bíblia. Um erro comum que impede famílias de se conectar. Sentar à mesa. Não sentar à mesa, né? Um hábito que impede? Não sentar à mesa da sua família. Desculpa que eu entendi. Não, imagina. O que mais te emociona na comunidade Mesa Palco de Cura? O que me emociona? A ver realmente as pessoas que decidiram colocar em prática, tendo a transformação. Uma palavra. Quem é Vânia Garcia? Filha amada do Senhor. Né? Maravilhoso. Bem, vou dar só... Cadê a câmera? Vou dar uma pequena... Estamos caminhando para o final, mas eu não posso deixar de falar dos nossos patrocinadores. E também não posso deixar de falar e de convidar você a ser nosso patrocinador também. A XRTV, como vocês puderam acompanhar nesse podcast, não é apenas um podcast. A XRTV é completa, né? Nós trabalhamos em várias áreas e todos os nossos patrocinadores e parceiros têm acesso a tudo que nós fornecemos. Então você que quer dar uma alavancada na sua carreira, na sua empresa, quer fazer curso, nós temos aqui a estrutura para você gravar o curso e por plataformas digitais. Nós temos aqui uma sala de reunião, quero fazer uma reunião, não tenho aonde fazer. Nós temos a sala de reunião, nós temos aqui a recepção que a gente pode transformar em sala de network com projetor. Nós temos material gráfico e todos os nossos patrocinadores têm desconto de 10% a 25% em qualquer material gráfico da nossa grade de produtos. Temos também a nossa sala de comunicação visual, onde nós iniciamos todo aquele processo de criação de logomarca, criação de artes gráficas, impulsionamento, tráfego pago, enfim, gente, é uma infinidade de coisas. Ah, quero tirar foto profissional, porque eu quero fazer alguma coisa, quero fazer um livro, quero sair bem na foto, nós temos estúdio. Então, a XRTV não é só um podcast. A XRTV é completa. E a sua empresa vai ser divulgada não só nos nossos podcasts, mas também em todas as nossas mídias digitais. WhatsApp, Facebook, Instagram, nos podcasts, no boca a boca, enfim, são uma infinidade de divulgação que você vai ter simplesmente chamando no nosso direct. E eu vou falar pra você, os nossos valores é a partir de R$300.
tá? Tem gente que cobra R$300 por uma divulgação num podcast, que não é edificante quanto o meu. Isso aí eu te afirmo, tá bom? Então, abra seus olhos, abra sua mente, invista naquilo que é de Deus. Invista naquilo que tem propósito de Deus, tá bom? Enfim, estamos chegando ao final do nosso podcast e eu quero agradecer, Vânia, muito obrigada por ter participado do nosso podcast, por ter aberto tantas dicas estratégicas, né? Tantas experiências louváveis que a gente olha e fala, cara, se ela conseguiu, eu também consigo. Se ela tem conexão com Deus, por que eu não posso ter? Basta a gente entender qual é o nosso propósito, qual é o nosso chamado, qual é o direcionamento e tá pronta para ouvir, né? A voz de Deus. Deixa suas redes sociais, despede do nosso pessoal, de quem vai assistir, de quem estava assistindo. Obrigada, viu, pela oportunidade. Imagina, é um eu que prazer. agradeço. E você que quer acompanhar meu trabalho, eu sou palestrante, mentora, você vai me encontrar no Instagram Garcia Nunes HD e também eu sou vaniagarcia.oficial. Que tá passando na tela. Sim, tá passando na tela aí. Todos os Instagrams estão passando aqui na tela. Sabedoria feminina também, devocional para mulheres de alto impacto. Então, assim, fazemos um pouquinho de cada coisa, né? E são mulheres multifuncionais, né? Que agem em várias áreas e que fazem todas com muita excelência. E é isso, não se esqueça de seguir as nossas mídias, que é no Instagram, Sherry Hayden, a única. Você coloca XEA, não tem outra no momento, né? Não sei que alguém se inspire por aí. XRTV, XR_TV.br, nosso Instagram oficial. E se inscreva no nosso canal, é muito importante a sua presença aqui, porque a gente sempre tem convidados maravilhosos. Amanhã a gente tem um convidado que a gente vai falar sobre inteligência artificial. Olha, então, assim, é o momento agora, né? Todo mundo, né? Que precisa de aprender, se a gente vai pra trás. Exatamente. Então, se a gente não, mesmo que a gente não vai atuar na área, a gente tem que saber como funciona. Tem que saber como, né? Exatamente, o que é, pra que serve, né? Então amanhã a gente vai ter um convidado especial que vai estar falando sobre esse assunto que é maravilhoso, né, gente? Então se inscreva no nosso canal, compartilhe esse podcast com alguém que precisa de uma restauração, de uma palavra motivacional, de amor, de fé, de superação. Essa pessoa tá precisando de ouvir uma palavra tão motivacional como foi esse podcast de hoje. Então se inscreva no canal, siga as nossas mídias digitais, siga nossas convidadas e não se esqueça de curtir esse vídeo para que o YouTube entregue com mais frequência os nossos podcasts que têm sido edificadores e maravilhosos. E é isso, meus amores, um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo podcast. Tchau! Fechou? E aí, meninas, o que vocês acharam? Foi bom, né? Mas eu fiquei assim, meio... Ficou meio Ah, nada, eu acho, assim. Você achou? Eu achei maravilhoso, eu achei. E assim, quase foi uma conexão do bebê. Gente, foi Sério? obrigado, né? Meu Deus! Depois você assiste ela Tá, vou assistir. Ah, eu assisti daquela menina menina que morreu. Nossa, meu Deus. É bom você ficar mandando, porque tem hora que, às vezes, você tá com algum intervalo ou fazendo alguma coisa que dá pra assistir. Ontem eu quis assistir o podcast, aí eu tive que procurar lá nos links que você tinha mandado lá no grupo do Mulheres da Dama de Ferro. Tive que procurar nos links um que tinha, porque eu não conseguia lembrar o nome que era do YouTube. Ah, tá. Você lembra de Shiane Hayden, XR? Não, agora eu vou